Você já imaginou poder contemplar paisagens históricas de Itajaí da região, mas sem precisar estar fisicamente lá? Bom, esta é a proposta do projeto Patrimônio 360 Graus, que pretende estimular o interesse por espaços históricos, naturais e culturais por meio de uma narrativa super atraente, a da realidade virtual. Os detalhes do projeto a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo, Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Você pode participar no programa através das redes sociais, no Twitter e no Instagram, no @Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Vinícius Batista, que é docente no curso de jornalismo aqui da Univale e é responsável pelo projeto Patrimônio 360 Graus. Obrigada pela presença, bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite mais uma vez, sempre muito bom estar aqui. Bom, explica pra gente, porque a gente entra lá e já fica bem fascinado, porque são imagens muito interessantes, mas fala pra gente dessa proposta de um ponto de vista um pouco mais técnico, que é uma proposta ousada, de uma narrativa jornalística, inclusive, a gente tem que deixar isso bem evidente, não é pura tecnologia. Sim, e pronto, né? Tem o conteúdo também, né? Pois é, conta pra gente do projeto 360 Graus, Patrimônio 360 Graus. Bom, acho que na abertura do programa fiquei contente que a explicação estava bem dentro do que o projeto quer mesmo, que é valorizar esses espaços, né, naturais, históricos e culturais da região, que é a parte do conteúdo, né, que é o jornalismo que a gente produz. A nossa escolha é fazer isso através de uma ferramenta inovadora, né, diferente, para atrair o público através de um processo, de uma narrativa inovadora. E a gente faz isso através da tecnologia da realidade virtual, e a realidade virtual está dentro de um conceito um pouquinho maior, que seria da realidade mixada, né? Ou seja, essas inserções de elementos multimídia dentro da nossa realidade. Daí eu posso ter um universo completamente criado, que é o caso da realidade virtual, né? Ela me leva a um ambiente 100%, né? Multimídia mesmo. Ou eu tenho a realidade aumentada, onde por cima da camada de realidade, digamos assim, eu vou inserir elementos multimídia, dela fica uma realidade mais misturada, assim, nessa realidade aumentada. Basicamente, a realidade virtual, ela trabalha de duas formas, né? Ou eu trabalho com computação gráfica, desenhando, digamos assim, cenários que não existem, e eu faço isso criando o ambiente em 360 graus. Que são os games isso, e é uma tecnologia essa da simulação, né, gráfica e dos games, ela já vem desde a década de 90, assim, né? Mas nos últimos anos, a tecnologia surgiu com câmeras 360 graus, que elas conseguem capturar vídeos e fotos nesse ângulo de 360 graus, possibilitando essa narrativa em realidade virtual. Então a gente aposta, na verdade, nessa segunda etapa, que é de capturar vídeos e fotos em 360 graus com uma câmera especial e depois contar uma história junto com essa tecnologia, né? Professor, e como surgiu a ideia de conectar a realidade virtual à narrativa jornalística? Bom, a realidade virtual ela tem diversas aberturas assim para uso, né? Os games utilizam, o cinema, o marketing, enfim, a parte de história com museus que já fazem um trabalho assim há um tempo. E o jornalismo vem aproveitando essa possibilidade da realidade virtual também há algum tempo. Eu sou um pesquisador dessa área do digital, da inovação, né? Até pelo projeto de extensão ProA Media Lab que eu coordeno. E eu tinha visto alguns exemplos, estava visualizando, participei de alguns cursos em outras universidades, em oficinas sobre a tecnologia. Tive acesso a essas câmeras e resolvi comprar uma, né? E daí fui consumindo esses produtos jornalísticos, né? Tem documentários muito legais. Sugiro uma primeira entrada assim, nesse universo do jornalismo em 360 graus. Um documentário chamado Rio de Lama, que é sobre a tragédia de Mariana, né, em Minas Gerais. Então, o documentário todo é em vídeos em 360 graus. No jornalismo, a realidade virtual, ela supre uma necessidade que historicamente o jornalismo sempre teve, que era de colocar o leitor, o usuário, o espectador dentro da realidade que ele está relatando, né?
Então, colocar dentro da realidade, num texto, em outros formatos, acontecia de forma indireta, né? Eu usava uma descrição no meu texto, abria aspas e colocava a frase de uma fonte. No áudio, eu colocava um trecho do áudio ambiente, que for, né? Às vezes, o ao vivo era uma imersão também, né? Em certo grau. O que a gente faz nessa ideia, né? O que antes era metafórico, dizer que eu colocava o leitor, o espectador dentro da cena, fazendo isso através de outros artifícios, com a realidade virtual, isso, na verdade, é um elemento técnico. Eu realmente coloco o meu espectador, o meu leitor, o usuário daquele conteúdo dentro de uma cena. Ele olha para onde ele quiser, Isso. ele verifica mais de perto Ele um tem ou outro elemento. ele tem um papel ativo sobre a imagem que ele está vendo. Porque no vídeo, por mais que sejam imagens ótimas e tudo mais, há um autor ali da imagem, né? Ele define que espaço que eu estou vendo, conduz, exatamente. E na realidade virtual, né, nesses 360 graus, tanto no computador, no celular, com o óculos, é o usuário que vai definir o que ele vai ver, né? Legal. Agora, esse trabalho não deixa de ser uma ação de reportagem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores desse processo de produção desses conteúdos, né? Já que você bem falou, o projeto Patrimônio 360 Graus, ele está vinculado a um projeto de extensão, que é o PROA, que, aliás, também está vinculado com esse trabalho que a gente está fazendo aqui, conectando tudo, né, Vinícius? Como é que funciona, então? São estudantes de jornalismo? Como é que funciona o trabalho para chegar ao que as pessoas vão acompanhar? Pois então, eu vinha pesquisando essa tecnologia, né, do 360 e queria aplicar ela de alguma forma, assim, dentro do meu percurso aqui dentro da universidade. E vale muito lembrar, né, que esse trabalho foi feito dentro de um projeto de extensão e nunca é demais explicar, né, um projeto de extensão são os braços da universidade para fora do campus, né? Então, são ações específicas da área de conhecimento de cada curso e que vai desenvolver uma ação que vai gerar algum benefício, uma transformação na sociedade. Como nossa área é o jornalismo, a gente produz conhecimento através da informação, a minha ideia era justamente ver de que forma eu posso usar a tecnologia para agregar um valor, né? Algum conhecimento a mais e tal. Então, eu fiz isso trazendo o início desse projeto para dentro de uma disciplina do curso, que era a disciplina de jornalismo multimídia. E isso vai ao encontro também de uma outra estratégia que as universidades brasileiras estão fazendo, que é juntar as ações do projeto de extensão dentro do currículo das disciplinas. Então, tentei aproveitar ao máximo várias possibilidades ali. Então, com a turma de jornalismo multimídia do semestre passado, era uma turma de 20 e poucos alunos, eu trouxe a ideia para eles, apresentei a ferramenta, apresentei outros exemplos e instiguei assim, a gente vai... Apesar da tecnologia, não adianta eu só sair por aí capturando imagens de 360 se eu não agregar um conhecimento, um conteúdo. E daí eu vim com a ideia de a gente fazer um mapeamento de espaços históricos, culturais e naturais, né, que valem a pena ter sua história contada, ter suas belezas retratadas. Então, para além da captura e da tecnologia, há um processo de pesquisa, né? A própria decisão pelos espaços já é um processo que vai amadurecendo esse olhar sobre a região, sobre as riquezas que nós temos por aqui. E depois, claro, né, como não tem como fazer remotamente a imagem, os alunos fizeram a trilha do Morro do Macaco, foram no Parque das Esculturas em Brusque. Então, eles tiveram a experiência em loco e fizeram a pesquisa. Conversaram com fontes, pesquisaram materiais para descobrir qual era a história de cada um desses locais, o que ele tinha de peculiar, de curioso, porque além da imagem, a gente traz informações nessas narrativas, né? E a primeira foi o Morro dos Macacos, né? Ou não? Acho que na ordem do site ela aparece lá como primeira, mas foi meio que simultâneo, assim, né? Eu fiz uma oficina ensinando os alunos a mexer na câmera e na plataforma que a gente utiliza para criar o passeio virtual. E durante 2-3 semanas eu disponibilizei a câmera na mão deles, com toda a fé de que não ia ter nenhum problema. E às vezes no final de semana, durante a semana, eles se organizaram e visitaram esses espaços para capturar as imagens. Professor, a realidade virtual, apesar de soar como algo complexo, na hora de utilizar é bem simples, né? Você precisa apenas de um smartphone ou computador conectados à internet. Mas, professor, essa iniciativa já é popular há algum tempo no ramo da tecnologia, da indústria mesmo tecnológica. Mas como popularizar essa ideia no jornalismo?
Olha, realmente, acho que os avanços tecnológicos dessa ferramenta, né, na área do game e na área do setor industrial, que é um setor que talvez a gente não visualize tanto, mas treinamentos, especializações, testes, tem sido usada a tecnologia da realidade virtual. Porque existe uma outra etapa, um outro avanço da realidade virtual que, para além da visualização em 360 graus, o usuário dessa tecnologia ele pode ter um equipamento, por exemplo, uma luva, um controle nas mãos e tomar ações dentro desse cenário em 360. Que é, por exemplo, que algumas fábricas têm trabalhado. A pessoa estuda o motor ali, em vez de mexer diretamente no motor e poder causar algum problema, ela faz o estudo dessa tecnologia através da realidade virtual. No jornalismo, eu acho que a gente passa por um processo de barateamento do equipamento para produção, e daí então mais veículos, mais iniciativas vão surgir nesse sentido, né? Apesar de que eu acho já bem em conta os equipamentos que a gente utiliza, né? Não são coisas que fogem assim, de um orçamento tradicional de uma redação, de um veículo pequeno mesmo. E por parte do espectador, eu acho que o avanço na tecnologia dos smartphones tem melhorado. Eu senti uma dificuldade, por exemplo, em nivelar isso em sala de aula. Porque tinha um aluno que tinha um smartphone mais top ali e ele tinha uma velocidade de processamento muito melhor, a ferramenta funciona melhor. E outro que às vezes a ferramenta não funcionava por causa da versão do smartphone. Então acho que conforme isso for avançando, né, vai ficar mais nivelado e as experiências vão se multiplicar mais. Mas eu acho que no fundo, a gente continua tem que apostar no bom jornalismo. Né? Eu estou usando um elemento multimídia para contar uma boa história. Se eu não tenho uma boa história, eu não vou conquistar alguém mostrando qualquer coisa sobre qualquer assunto. Assim. Vinícius, agora sim, quem não conhece de perto imagens em 360 graus, como é que faz para navegar? Vamos falar para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, para elas entrarem lá, o que elas precisam para navegar e fazer uma visita virtual a esses espaços que você apresenta ali no site. Eu vou explicar especificamente para o projeto do Patrimônio 360, mas obviamente vai funcionar para outros conteúdos em 360 e narrativa virtual. Bom, existem 3 formas principais de eu consumir essas narrativas em 360 do projeto Patrimônio 360 graus. Eu posso utilizar o computador, né, o nosso velho amigo desktop que está entrando em desuso, segundo as últimas pesquisas de consumo. Assim, né? Posso usar o smartphone, que é o mais tradicional, porque está grudado com a gente o tempo inteiro. E a última etapa, que eu acho a mais interessante, a mais lúdica, são os óculos de realidade virtual. Então vamos lá, especialmente o Patrimônio 360, ele tá hospedado no site do Jornal Cobaia, que é o jornal laboratório do curso de jornalismo da Univale. O endereço é jornalcobaia.com.br/patrimônio 360. O 360 ali, o 360, né? E ali vai ter disponível os espaços que até então, né? Hoje eu vou colocar no ar ali a Praia da Atalaia, que é o novo espaço que a gente vai lançar ainda nessa semana. Você escolhe o lugar que quer passear, vai ter um texto apresentando a história desse lugar e depois vai abrir uma janela, um player, né? Como se fosse um vídeo, né? Mas é um player. E eu vou ativar isso ali e vou visualizar. No desktop, eu utilizo o mouse para arrastar a tela e visualizar todos esses espaços em 360 graus. Olhar os ângulos que todos, escolher. De cima a baixo, por todos os lados. Né? No smartphone, eu tenho 2 formas. Ou eu uso o touch, né, o meu dedo, para arrastar e visualizar esse espaço. Ou os celulares mais modernos, né, não tão modernos, já faz alguns bons anos que tem isso, ele tem um equipamento dentro chamado giroscópio, que ele é um sensor que entende o movimento que o celular está fazendo. Né? Por isso que ele entende quando a gente está na vertical, quando está na horizontal. E essa tecnologia, ele usa esse sensor para fazer com que o celular se transforme numa câmera. Então, eu movimento a minha mão com o celular para visualizar todos esses espaços. E por último, também usando o celular, mas daí fazendo a adição de um óculos de realidade virtual, eu uso o meu celular como uma tela que ela vai, nesse player que a gente utiliza, ela vai se dividir em duas pequenas telas e as lentes desse óculos vão fazer a conversão para quando eu coloque no meu rosto, a imagem fique com uma definição ok. E daí, a partir daquele momento, o movimento da minha cabeça, como se eu estivesse dentro daquela cena, mesmo. É que vão definir o que eu vou visualizar. E vale dizer que desses óculos, pode parecer assim, óculos de realidade virtual. Lá vou eu comprar algo por R$2.000. Não. Existem óculos super baratos em camelô, né, de plástico, porque o caro do equipamento é o celular. Eu preciso do celular que funcione aquela tecnologia. E em aula, e até num projeto de
divulgação de materiais em 360 que eu fiz lá no bloco do curso, a gente trabalhou com óculos feitos de papelão. Olha. Então, a única coisa mais diferente que esse óculos tem eram lentes multifocais, né? Mas eu comprava o kit todo, ele já vem recortado. Os alunos fizeram um processo quase de aula de artes, assim, de desencaixar, montar e fizeram até a customização dos seus óculos. E é um projeto do Google esse, inclusive, que é o Google Cardboard. Né? Então, tu compra por aí por 10, 15 reais um óculos de papelão, tem toda a brincadeira de montar e consegue visualizar esses conteúdos. Muito bacana. Bom, gente, todo mundo convidado, então, entrem lá no site do Jornal Cobaia, projeto Patrimônio 360. Patrimônio Direto, Patrimônio 360. Vale muito a pena, tem imagens sensacionais e dá essa sensação, né, de que, posso ficar horas olhando para o mesmo canto ou não, agora eu quero olhar para o outro. É muito legal essa decisão, né, esse poder. Tem um potencial de ser usado em escolas, né, ou pelas próprias secretarias de turismo dessas cidades. Vale o passeio virtual, tem o Morro do Macaco, o Parque da Atalaia, a Praia da Atalaia, desculpa, o Parque das Esculturas, a Igrejinha da Barra, mas vale também lembrar que isso ali pode servir como um convite para depois conhecer pessoalmente, né, que nada troca a experiência ao vivo. Legal, depois do intervalo a gente volta a conversar com o professor Vinícius Batista. Bom, hoje a gente está conversando com o professor Vinícius Batista, que é docente aqui no curso de jornalismo, sobre o projeto Patrimônio 360 Graus. Professor, além do projeto ser uma ótima alternativa para o turismo, também é uma forma de conhecimento histórico, né, como você mesmo ressaltou, e principalmente a valorização dos patrimônios regionais. Professor, em conversa você comentou um pouco ali sobre sua vontade de levar esse projeto às escolas. Como pretende fazer isso? Essa é uma segunda etapa do projeto, né? Eu estou com a câmera há pouco mais de um ano, então eu passei um tempo entendendo bem a tecnologia, vendo as possibilidades, estudando as plataformas para divulgar essa imagem, né? Então, eu encontrei uma plataforma gratuita, botei em prática essa primeira produção ali de alguns espaços com os alunos da disciplina do curso, e a segunda etapa agora, até pelo caráter de projetos de extensão, é levar isso para fora da universidade um pouco mais. Então, a minha ideia é que eu criar um projeto beta, né, nesse semestre, em parceria com alguma escola aqui do município de Itajaí, nesse primeiro momento, para envolver alunos na produção desse conteúdo. E daí eu acho que com essa possibilidade, são abertas novas áreas para além do turismo e da história em si. Porque na prática, é possível integrar outros conteúdos. Como além da produção da imagem tem uma pesquisa e uma produção de texto, uma professora de português ou a técnica da redação também vai ser passada para os alunos. Né? O professor de história pode trabalhar a história regional através do espaço que eles decidirem fazer a produção. E tem outras possibilidades, matemática, física, porque a questão do 360 envolve ângulos, envolve entender um pouco de ótica. Então, eu posso aproveitar de uma forma prática e lúdica para envolver diversos conteúdos. Né? É na sala de aula, junto nessa experiência, que eu quero perceber quais são os potenciais novos desse projeto. Né? Bom, meio ambiente, óbvio, também. Exato. Né? Com certeza. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais das narrativas, para quem ainda não foi lá ver. Por exemplo, tem uma edição bem bacana, que é a do estádio Dr. Ercílio Luz, o conhecido gigantão das avenidas. Então, o pessoal aqui de Itajaí, com certeza, vai curtir bastante. Quem não é uma oportunidade de conhecer, né? O que é possível descobrir nessa narrativa específica, Vinícius? Bom, o legal de explicar é que não só nessa do gigantão das avenidas, mas como todas as outras, né? Não são imagens únicas, né? A gente não decidiu, tipo, um espaço e aquela única imagem em 360. Ela é realmente um passeio. Então, o passeio prevê esse meu andar pelo espaço, né? De uma certa forma, né? Eu não tenho exatamente a autonomia de andar pelo espaço que eu quero, mas de uma certa forma seria esse passeio mesmo. Então, no Gigantão das Avenidas, a abertura desse passeio começa ali na Avenida Marcos Conder, né? Olhando os muros do estádio. E daí, essa plataforma que a gente usa no Patrimônio 360, ela cria e ela possibilita que eu inclua o que tecnicamente a gente chama de hotspots, que são botões de ação dentro da imagem. Então, o usuário clica ou ele seleciona com o olhar, né? Quando eu estou com óculos, existe um ponto focal que daí eu concentro a minha ação ali e algo se ativa, né? Então, essas imagens elas têm tipo botões de ação que vão levando o usuário pelos diversos espaços.
Então ele entra no estádio, ele conhece a arquibancada descoberta e ele acaba descobrindo que a arquibancada descoberta tem o curioso nome de esquenta-galho. Então ele passa por espaços que o torcedor comum às vezes não passa, sala de troféus. Ele entra no campo e vê a imagem do jogador, né? Ele tem a mesma noção que o jogador tem vendo o estádio do centro do gramado. Então, e ao longo dessas imagens, né, para além da imagem que é o chamariz principal, ele consegue ver, ele tem algumas caixas de texto que vão informando ao longo do percurso. É quase como quando a gente passeia no museu, né, que a gente vê a obra, se encanta pela parte visual e quer saber qual é a técnica que o artista usou, qual é a história dessa obra. Então, nesse passeio é a mesma coisa, eu visualizo a imagem e alguma informação a mais vai sendo agregada ao longo desse passeio. Os espaços visitados pelo projeto chamam principalmente a atenção pelo valor histórico, pelo valor, de certa forma, turístico e cultural também, né? Mas, professor, como vocês definem os espaços a serem visitados e os espaços a serem contemplados com o projeto? Quando eu dei o nome do projeto Patrimônio 360, eu fiquei um pouco com medo de que a ideia ficasse muito fechada oficialmente nos espaços ou nos edifícios e lugares que têm um título de patrimônio material ou imaterial, que foram chancelados legalmente por algum projeto de lei, alguma coisa. Mas depois a gente viu que não, que na verdade a palavra patrimônio abre para algo que a gente pode levar de forma mais subjetiva, né? Olhar para um espaço e falar assim, isso aqui é um patrimônio da região do Vale, né? Deve ser preservado, tem seu valor cultural, histórico. O patrimônio natural também. Exato, é um termo bem utilizado. Então, é uma discussão que acontece ali entre os integrantes do projeto, aconteceu também dentro da sala, e é legal que a gente tem muitos alunos de diversas regiões aqui do Vale. Então o pessoal de Bombinhas lembrou da trilha, o pessoal de Brusque lembrou do Parque das Esculturas. Veio de forma espontânea principalmente nesse primeiro mapeamento, né? Acho que uma quantidade bem grande de espaços que talvez a gente não imaginava que tivessem tanto, né? E de forma espontânea, ou seja, coisas que as pessoas naturalmente já valorizam no seu espaço de moradia, no seu espaço de convívio ali, assim, né? Então não tem uma metodologia exatamente fechada, né? Então às vezes oficialmente aquilo não é um espaço, às vezes não é um parque, não está tombado pelo patrimônio, não tem uma história registrada exatamente nos livros, mas da cidade ele faz parte de um imaginário e é visto como um patrimônio, ele tem um potencial de ser registrado em 360, é possível que a gente vá lá. Legal. Agora, essa proposta deve interessar bastante gestores públicos também, né? Porque a gente falou bastante de turismo e, enfim, espaços culturais das cidades. Isso pode ser um caminho legal também para parcerias, né, com o setor público. Já pensou por aí também? Sim. Eu estou aberto a qualquer ideia de parceria, assim, né? Como é um projeto universitário, a gente não tem fins lucrativos nem nada, eu vejo um potencial, principalmente na parte da Secretaria de Turismo, né? Se vier falar com a gente, queiram utilizar a ferramenta para colocar nos sites das prefeituras, é só conversar, a gente está aberto a tudo isso. E também deixo aberto, assim, se alguém estiver ouvindo, uma professora de escola pública, privada, enfim, está com vontade de formar alguma parceria, já ouviu falar, sabe da potencialidade que essa realidade virtual tem como uma ferramenta de ensino, a gente está aberto também a produzir essas parcerias. Legal. Professor, de onde surgiu o seu interesse por essas novas narrativas, principalmente alinhados à tecnologia? Lembrando que você também coordena o projeto Volver, né, que é uma nova forma também de narrativa jornalística, usando o Instagram, né, ali na ferramenta dos stories. De onde surgiu todo esse interesse? Olha, não consigo dizer que foi da minha formação nem da minha atuação como jornalista, porque eu tive um percurso bem tradicional, né? Aqui na Univale, quando eu fui aluno, eu passei pelos modelos mais tradicionais, rádio, jornal. Quando eu fui repórter de um jornal impresso tradicional. Vivi ali aquele período de crise e de transição mais forte do impresso para o digital. E quando eu fui para a academia fazer mestrado, algumas relações sobre essas novas tecnologias começaram a aparecer. E foi mais no meu processo como professor, de docente mesmo, que assumindo algumas disciplinas, como jornalismo online, jornalismo multimídia, essas temáticas surgiram e eu percebi naturalmente algo que eu já tinha muito, que era o meu envolvimento fácil com novas tecnologias. Né? Se eu conseguisse falar de uma habilidade que eu tenho, assim, me coloca na frente de um programa de computador, me dá um dispositivo novo que em pouco tempo eu vou conseguir mexer nele. O meu instinto de curiosidade sempre foi assim, então eu consegui me desenvolver nisso.
E eu percebi que dentro da sala de aula, essas ferramentas práticas sempre encantavam muito os alunos, né? São coisas gratuitas da internet, às vezes tecnologias que não são tão caras, e elas funcionam como um elemento assim, que costura a parte teórica com a parte prática, e principalmente eu acho uma coisa muito importante no jornalismo, mas também em outros campos da ciência dentro da universidade. A universidade ela não pode ficar correndo atrás do mercado, né? Então, a academia ela deve, às vezes, até ser propositiva. Ela deve indicar quais são os formatos, possibilidades de uma nova tecnologia. Então, um pouco é isso, assim, sabe? Experimento mesmo. Talvez as emissoras daqui, os jornais daqui, vejam, a Univale está fazendo. Será que né, eu não posso fazer a mesma coisa? Então, servir de referência e não ficar só respondendo as coisas que o mercado faz, assim. Vini, não posso deixar você ir embora sem que você comente com todos nós sobre a sua viagem para a Espanha, né? Você foi contemplado pelo eu não lembro o Top o nome. Espanha. Top Espanha. Isso, é a parceria do Santander com a Univale. E foi para a Universidade de Salamanca, Isso, né? Conta um pouquinho dessa experiência. A gente está falando de coisa nova e Salamanca é uma cidade super antiga, assim, né? Para ter uma ideia, a Universidade de Salamanca tem mais de 800 anos. Então foi uma minha primeira experiência na Europa, assim, e foi uma experiência muito legal porque foram 3 semanas, não só a passeio, mas estudando, né? Estudando a língua, a cultura espanhola. Fiz um curso também muito legal de textos literários e o networking, né? O contato com as pessoas de lá, os laboratórios da universidade, os professores de lá abriram minha cabeça assim, para novas possibilidades. Eu sei que eu vim mais cheio de energia para colocar as coisas em prática. Assim, foi uma experiência muito legal. Muito bom. A gente sempre gosta de valorizar, porque afinal, né, não é fácil. Você deve ter concorrido com muita gente. Então, com certeza, é um potencial incrível que a gente também está agregando aqui para nós, dentro da universidade, dentro do curso de jornalismo. Muito bacana tua visão das coisas e essa olhadinha no mundo lá fora que você foi dar por todos nós. Beber né? de referências, assim. Legal. A gente vai agradecer a tua presença aqui. Quer repetir o site para as pessoas poderem conferir o patrimônio? Sim, claro. Então, o site está dentro do Jornal Cobaia, né? É só acessar jornalcobaia.com.br/patrimônio 360. O 360 é o 360, numeral mesmo. Muito obrigada, então, mais uma vez, professor Vinícius Batista, docente aqui do curso de jornalismo, responsável por esse projeto bem bacana. Já fiquei pensando em comprar um óculos virtual, ia ser bem legal, né? Eu acho que deve ser outra pegada ali na forma de absorver esses conteúdos, né? Gostou, Wesley? É muito interessante, né, essa nova narrativa. E lembrando que se você tiver mais alguma dúvida em relação ao tema, você pode mandar mensagem ali nas nossas redes sociais que a gente encaminha aqui para o professor e ele pode responder lá no @VivaVozUnivale, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.